Eu sou o João, criador do Design Ops Lab, e estarei aqui com você nessa jornada de aprendizados. Bora lá então? Lu, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui falando contigo. E eu acho que, como de costume, se apresenta aí um pouquinho para quem estiver nos ouvindo. Oi, João, super obrigada pelo convite. Eu fiquei super feliz de poder participar junto de tanta gente tão legal que já participou aqui, né? Para quem não me conhece, meu nome é Luciana. Eu trabalho na área de design há mais de 20 anos. Eu trabalhei um tempão dentro do UOL, lá do Universo Online. Trabalhei por volta de 11 anos lá dentro. Por volta de 4 anos, eu mudei aqui para a Suécia. Eu estou trabalhando atualmente numa empresa que chama Zettle by PayPal. É uma fintech aqui da Suécia e que há 2 anos atrás, mais ou menos, foi adquirida pelo PayPal. Show de bola. Então, beleza, para a gente iniciar o papo aí, então, como de costume, para a gente aprender um pouquinho com a tua vivência. Como é que aconteceu, assim, o teu primeiro contato com gestão, com liderança? Onde foi? Como é que foi essa transição? Ai, foi meio no susto, viu, João? Tipo, eu assumi a coordenação da equipe em 2010, então já faz um tempinho aí, né? E o que acontece? Quando eu assumi a coordenação, não haviam muitas pessoas nesse papel. Uhum. Então para mim foi um aprendizado, porque eu não tinha muitas referências, né? Fazendo papel de liderança em equipes de design. Eu assumi na época uma posição de coordenação e foi bastante interessante, foi um aprendizado muito intenso para mim, né? E acho que uns 2 ou 3 anos depois da coordenação, eu acabei virando a gerente da área. E eu acho que foi uma das primeiras equipes no Brasil que cresceu, né, que ganhou um tamanho razoavelmente grande. Então, por volta de 2013, 14, a gente já contava com aproximadamente uns 40 designers, 40, 50 designers. Então, para a época, foi uma equipe, foi um time grande, né? E a gente teve que aprender a fazer muita coisa, assim, sem muita referência, né? Isso foi na época da UOL. Isso foi lá na época da UOL. Uhum. Legal, legal. E essa posição já era algo que você almejava para tua carreira ou foi oferecido e aí você aceitou e foi descobrindo? Não foi algo que eu estava pensando muito não, na verdade, para ser sincera. Eu tinha voltado de licença maternidade não fazia muito tempo, então estava ainda aprendendo a ser mãe e trabalhar, né, na verdade, juntar as coisas. E eles me ofereceram e eu falei, foi um pouco no susto, mas ao mesmo tempo falei, olha, interessante, vamos nessa, vamos aprender aqui, né? E aí pegando esse gancho aí de como tu comentou, não tinha muita referência na época e tudo mais, quais foram as tuas fontes de aprendizado? Onde é que tu buscava se desenvolver e quais foram os maiores desafios, assim, nessa transição? Eu acho que, olha, em termos de fontes de aprendizado, eu fui atrás de formação de liderança tradicional mesmo. Eu lembro que logo que eu tinha assumido, eu fui fazer um curso na INSPER sobre liderança. Eu fui fazer uma espécie de um bootcamp que era uma semana de imersão no assunto, enfim, eu fui atrás dessas referências, né? E de fato, vou dizer assim, elas me ajudaram até um certo Uhum, ponto, né, para ter um pouco mais de conhecimento do que eu não tinha, mas eu acho que hoje em dia eu consigo observar algumas lacunas nessas formações, né? Eu acho que assim, a formação tradicional em liderança, óbvio que a gente aprende coisas com ela, mas às vezes, quando você está na área de design, você ainda precisa de algumas coisas mais específicas. E que não tendo alguma orientação nisso, você fica meio perdido, né? Eu sei sim. que em 2016, olha só, em 2016, ou seja, 6 anos depois que eu assumi, eu fui fazer aquela formação do Norman Nielsen, UX Management, que eles chamam, né? E aí, nessa formação, algumas fichas foram cair para mim. Eu falei, nossa, se eu tivesse visto isso há 6 anos atrás, eu acho que minha vida teria sido um pouco mais fácil. Mas é isso, assim, eram assim, as formações tradicionais deixavam algumas lacunas que para quem ainda estava enfrentando vários problemas de design, você não tinha, ainda ficava sem meio ferramental para isso, né? E eu acho que a questão de liderança nesses anos todos, porque afinal de contas a gente já está em 2022, né? Eu acho que nesses 10 anos ela deixou de ser essa liderança mais tradicional mesmo,
né, que foi o que eu acabei vendo nesses cursos, para ser uma liderança mais realmente de ouvir as pessoas, a pegada ficou mais diferente, né, eu acho que passou a ser uma coisa mais, entre aspas, eu não gosto do termo, mas mais entre aspas humana, sabe, e antes era muito assim, ou pelo menos quando eu fui fazer os cursos era uma coisa muito, performance, resultados, etcétera. E aí, não é desprezando esse lado, mas eu acho que dava muito enfoque nisso e pouco enfoque nas pessoas em si, né. O mercado está demandando essa questão de empatia, de pessoas, até porque as empresas estão entendendo que, no fim, os negócios são constituídos de pessoas, né. Então, se a gente não colocar eles como elas em primeiro pilar, ali não tem como avançar, né. E aí, só pegando, só para não perder a oportunidade de te perguntar, quais foram os principais insights que você se lembra do curso, assim, que, tipo, caiu a ficha? Eu acho que, assim, havia questões, por exemplo, como tornar a questão do design mais estratégico, né, as questões de diferença entre liderança e administração de pessoas mesmo, né, acho que desafios, os designers estavam enfrentando dentro das empresas, né, e como mudar um pouco essa percepção sobre o design, né, que não é só sobre pessoas, porque não é as pessoas, os designers não são só pessoas boazinhas que querem fazer o bem, mas na verdade tem uma razão, de negócios, né, para você lidar com as necessidades dos usuários e por aí vai, né. Beleza. E aí, pegando essa sua experiência de internacional, até porque hoje você é sênior aí na empresa, e aí eu queria que a gente explorasse junto, eh, essa diferença aí, principalmente aí fora mesmo, como você percebe as oportunidades de carreira que tem para os designers, quem quer continuar no craft, se tem aí oportunidades de crescer ainda na carreira, e quais são as oportunidades também em relação para quem quer ser lead, coordenador, manager e tal? João, eu acho que tem bastante oportunidade para tudo, para quem quer ser o designer mesmo, né, tá com craft, ou para quem tá mais afim de trabalhar na área de liderança. O que eu vejo é oportunidade para os 2 lados, né. Eu acho, assim, contando um pouco do que eu resolvi fazer, né. Eu acabei decidindo voltar para a área de craft por alguns motivos. Eu tinha ficado na área de liderança por um tempo razoável, 6, 7 anos, né. E aí eu pensei comigo: "Tá, se eu continuar na liderança aqui, talvez eu tenha algumas lacunas". Eu deixei de colocar a mão na massa Uhum. e pensei comigo assim: "Se eu tiver que discutir, por exemplo, como fazer um design system, será que eu tenho conhecimento suficiente? Será que eu tenho conhecimento suficiente para discutir alguns aspectos de mobile, por exemplo?". Eu fiquei me sentindo assim, acho que eu precisava me aprofundar nisso, né. E é o tipo de coisa que eu posso fazer um curso, por exemplo, para me atualizar, né, mas eu falei: "Eu queria passar pela experiência de botar a mão na massa nisso", né. Eu acho que junto disso, como eu nunca tive a experiência de trabalhar fora do Brasil antes, né, eu falei assim: Como é a experiência de trabalhar com equipes multiculturais, né? Como é trabalhar com pessoas que têm outras nacionalidades, ou seja, outros backgrounds, outros hábitos, outros costumes, outros meios de comunicação não, formas de comunicação, né? Como é me comunicar em inglês todo dia, né? Defender as minhas ideias. Então eu juntei tudo isso e eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou voltar a ser designer, né, eu vou buscar uma vaga para mim, como, individual contributor, e ver como é que é isso, como é que é realmente o dia a dia, né, a vivência mesmo. Agora, esse foi o caminho que eu escolhi, né, eu acho que eu vejo outras pessoas na área de liderança aqui e que estão super bem, outros brasileiros, né. Então eu acho que isso depende de cada um, de cada um se analisar, vamos dizer assim, e falar assim: "Bom, que eu estou querendo entender nesse momento ou para onde eu quero ir levar minha carreira, né. Então, eu acho que depende um pouco de como você se observa e, de repente, que tipo de desafio você quer naquele momento, né. Uhum. Legal. E essa tua experiência aí traz até um gancho legal para a gente discutir,
que para quem hoje é designer ali do craft e quer talvez experienciar em algum momento a liderança, como é que você enxerga os trade-offs, assim? O que a pessoa vai acabar tendo que deixar de lado, né? Que até tu comentou, né? Acompanhar a tendência e tal, né? O que essa pessoa deixaria de lado e o que teria que inevitavelmente acabar aprendendo, assim? Eu não sei se isso acontece em todas as empresas. Então, eu vou contar o que acontece um pouco dentro da empresa onde eu trabalho, né? Tem dois tipos de liderança, eu diria. Tem o que a gente chama de lead mesmo. Então, você tem os design leads e você tem os managers, que são as pessoas de fato que estão gerenciando, né? Qual que é a diferença disso? O lead, ele tá mais, como é que eu poderia dizer? Ele não administra coisas tipo férias, reajuste salarial, eh, enfim, umas coisas mais burocráticas, né? E esse manager, ele acaba tendo um outro nível muito mais superficial sobre o que as pessoas estão fazendo. Então, ele está sendo mais um gestor geral mesmo, né? Ele tem uma visão, muitas vezes ele tem bastante visão estratégica, mas ele está sempre numa camada mais superficial. Já o lead, ele acaba sendo uma pessoa que não tem envolvimento com férias, se ajuste de salário e tudo mais, mas ele tá lá no dia a dia com os outros designers. Uhum. Então, ele muitas vezes é a pessoa que tá, puxa, eu tô precisando fazer, desenvolver alguma coisa no meu produto, ou fazer uma pesquisa, etc. E essa pessoa acaba sendo aquela que vai estar orientando os designers mais no dia a dia. Então, o lead geralmente tem mais visão sobre o que está acontecendo no dia a dia, né? Então, contei sobre essas duas experiências para dizer assim, o manager, na minha visão lá, ele acaba tendo muito pouco contato com o craft, Uhum. ele, né, ele acaba ficando bem distante do craft mesmo. E ele tem um contato razoável com as pessoas. Então, ele tem um contato um pouco mais superficial sobre assim, o que você quer desenvolver, para que lado da carreira você quer ir e tudo mais. Então, ele orienta até um certo nível, né, para isso. E o lead, ele acaba orientando bastante no craft, né? E ele dá uma orientação razoável de onde você quer direcionar. Então, tem um momento que há uma intersecção entre o lead e o manager nisso. Porque, por exemplo, eu com a minha lead, eu posso falar, nossa, eu queria muito experimentar um lado aqui da carreira, né? Ela vai me ajudar até um certo ponto. No que isso depender de mudança de cargo, mudança de área, mudança de papel lá dentro, etc., aí aquilo já é passado para minha manager, porque aí minha manager é que tem que ver um lado mais burocrático. Será que isso é possível ou não? Né? Então, eu acho que há níveis, e para o designer que ele quer liderar sem ficar tão distante do craft, essa espécie de lead, eu acho que tem espaço, né? Agora, se ele quanto mais crescer mesmo, que seria o caminho lead ir para o manager, Uhum. né? Quanto mais ele cresce, mais acaba ficando distante do craft mesmo, porque também é humanamente inviável, né? E o lead tá lá cuidando de 5, 6 designers no máximo, e o manager tá cuidando lá de 30, 40, né? Então é muito difícil, né? E aí, Lu, até a gente estava conversando nos bastidores aqui antes de começar a gravar, que você mencionou que mesmo sendo sênior ali, existe uma dinâmica ali de liderança por trás também, né? Quer explicar um pouquinho? O designer dentro dos times, o que se espera dele é que ele também é uma liderança dentro do time, assim como o tech lead é, assim como o product manager é. E os três, eles sempre trabalham muito em conjunto, né, para que tudo seja decidido dentro do time, sem perder de vista esses três aspectos. Então, a gente pode até falar assim, você é só o designer dentro do time, né? E, bom, mas ninguém espera isso, na verdade. O designer lá dentro, ele tem um papel super ativo, realmente, de liderar aquele time para oferecer uma boa experiência para o cliente, né? Então, é até comum que, assim, em algumas situações você não tem, o PM, por exemplo, não está por perto. A gente teve uma experiência dessas, a gente passou alguns meses, ano passado, sem PM, né? Quem dividiu a liderança do time nesse aspecto fui eu e o tech lead. Então, porque a gente tinha as informações sobre o time, né, e as informações estratégicas, então a gente tinha como exercer também esse papel, né. Para a área, você tem essa mesma estrutura. Você vai ter um
não manager, mas você vai ter uma liderança técnica, uma liderança de UX, uma liderança de produto. E aí, quando vai para aliança, é a mesma coisa, que aí você tem o Tech Director, o Design Director e o Product Director. Entendi, entendi. Tá cada vez mais ficando complexo, né? Exato. Boa. Não, beleza. Agora fugindo um pouquinho desse papo que também tem relação com mais relacionado à gestão, né? Eu queria ouvir um pouquinho de ti, a tua opinião sobre design ops, se você já teve alguma experiência, como você vê aí fora e tal, como você vê como o mercado está atuando, né? Porque a gente está crescendo muito, né? Até eu comentei agora, é cada vez mais complexo, né? Então a gente tem que pensar em escala, em otimização, eficiência, processos e tudo mais. E aí eu queria um pouquinho da tua visão mesmo, a tua opinião, como você está enxergando, aí fica à vontade. Jô, olha, a minha impressão, tá? Eu acho que ainda está engatinhando em vários lugares, assim como o Research Ops, eu acho. Eu acho que tem algumas partes que já estão um pouco mais avançadas. Eu não sei se eu não sei se está dentro de Design Ops, eu acho que não, mas assim, por exemplo, quando você fala em Design System, já é uma coisa que colabora muito, né, para a operação do design em si. E o Design System isso eu vejo com muito bons olhos, assim, eu tenho experiência dentro da empresa, como o Design System ajuda, ainda mais quando o time vai crescendo, e se você não tem algo que seja razoavelmente fácil para 40 designers usarem e reproduzirem, né, vai ficando cada vez mais complexo realmente manter uma consistência de produto, né? Uhum. Então, não é que é infalível, a gente vê, assim, as pessoas sendo bem criativas com as coisas, né, com os componentes e tudo mais, mas eu acho que isso faz parte, né, não tem design system que seja estático, assim, a cada dia a gente tem um desafio novo e você fala: "Bom, de repente as peças aqui todas não encaixam, a gente tem que evoluir", né. Mas o fato de você ter uma base ajuda bastante, né. Não acho que não tem muito como fugir, eu acho que para você crescer tem que pensar em um certo nível de processo, eu acho, porque senão é muito difícil administrar, é muito difícil ter pessoas novas conseguindo entrar e acompanhar numa velocidade razoável, né, assim, óbvio, ninguém entra na empresa já sabendo tudo, mas assim, se você não tem algo razoavelmente estruturado, é muito sofrido para as pessoas entenderem o que está acontecendo, né? Então, é um processo, eu acho que contínuo mesmo. E nesse ponto eu acho que eu ligo muito com quando a gente pensa em design de serviço, né? No fim, também é escutar muito o que os designers estão passando lá dentro da empresa para tentar entender quais são os problemas aqui, né? Onde são os buracos, o que que a gente está deixando de fazer aqui para que as pessoas trabalhem bem, né? Uhum. E aí dentro da empresa, vocês têm pessoas dedicadas a esse assunto, tanto design system ou ops e tal? Para design system, por exemplo, tem um time todo formado. Isso eu acho bem legal. É um time lá com tanto com product designers quanto com UX mesmo. Tem todos os desenvolvedores, então desenvolvedor para Android, desenvolvedores para iOS, web developers. Então, e isso é bem legal, porque eles decidem eles decidem ficar parecendo arbitrário, né? Mas assim, na verdade, eles vão definindo prioridades, eles conversam muito com os designers, a gente tem uns canais de comunicação para perguntar assim, puxa, o componente funciona assim, o assado, né? E aí, quando eles percebem que aquilo é uma necessidade, aquilo faz parte do design system. Nesse ponto, acho que está bem estruturado e é bem legal, tem funcionado muito bem e apresenta muitos ganhos, né? A gente teve recentemente, a gente passou por um processo de, como eu diria, revisar toda a interface para identificar problemas de acessibilidade. O fato da gente estar usando os componentes do Design System ajudou a gente a resolver muito mais rapidamente as questões de acessibilidade, né? Porque no momento que você fala, nossa, esse componente aqui tá meio esquisito. Uhum. No que bastou que a equipe lá consertasse aquele componente para, enfim, em todos os lugares a questão da acessibilidade está resolvida, né? Então, tem muito ganho, assim. Às vezes eu acho assim, eu vejo as pessoas comentando, na minha empresa não está priorizando o design system.
Eu falo: "Nossa, gente, se eles soubessem como é bom depois, como facilita a vida". A gente vai ter uma temporada só pra falar sobre os desafios de DS também, que é bastante, é Aham. bastante. Boa, muito É, bom. eu não, eu entendo realmente quando as pessoas falam: "Nossa, mas eu vou ter que". É um investimento, não, eu não estou ignorando essa parte, é um investimento sim, mas eu acho que é um investimento que depois, ele super se paga, assim, em termos de escalabilidade depois, ele só facilita. Eu entendo que no começo, assim, é um trabalho, você tem que ir substituindo as coisas, tem que ir afinando, ninguém aparece com o design system pronto, e já aplicado nas plataformas, né? Mas uma vez que você começa a ganhar massa crítica, né, e que você começa a ver que assim, em todo lugar dentro do aplicativo, da web, etc., as pessoas estão usando, nossa, depois de 1, 2 anos de trabalho, aquilo se paga, sabe? Sim, com certeza. E aí pegando o inverso ali que eu te perguntei quem quer sair da contribuição individual e ir para a liderança, e aí eu queria que tu respondesse agora o inverso. O que que tu sente falta, assim, quando você olha para trás e na época da liderança formal, né, da gestão formal, o que que tu sente falta, assim? Eu acho que eu sinto falta mais da variedade, vou colocar assim, da variedade de pessoas e projetos. Por que que eu tô falando isso? Eu acho que quando você está dedicado num time, se por um lado você ganha em profundidade, né, porque você super vai entender o que aquele time faz, o que que seu serviço faz e tudo mais. Por outro, você fica muito superficial nos outros lados do que você oferece, né? Então, vai ter uma visão meio mais ou menos, né, do que os outros serviços estão oferecendo dentro da empresa. Então, nesse ponto de variedade de projetos é o que eu sinto falta, e variedade de pessoas, porque quando você também está imersa no seu time, você acaba passando bastante tempo com o seu time, porque obviamente tem que desenvolver as coisas com eles, né? E aí você acaba também perdendo contato, eu acho, com os outros designers, né? Claro que ainda tem, mas acho que tem menos contato, né? E eu acho a vantagem de você ter essa visão mais ampla é que as coisas se alimentam, né, uma das outras. Então, quando você está tendo uma visão mais ampla do produto, se você sempre descobre alguma coisa que de repente, fala, nossa, eu poderia pegar isso aqui e também aplicar ali e tudo mais, né? E um pouco em relação às pessoas também, né? Conforme você vai trocando ideia com mais gente, aquilo te deixa mais criativo, né? Te deixa mais inspirado. Então, eu acho que, não sei, de bate-pronto eu diria que essas duas coisas é que fazem mais falta, né? Aí fora, aí na sua empresa, né, você está em Estocolmo, né, na Suécia, né? Isso. Acredito que aí a empresa tem bastante diversidade cultural, né? Pessoas de várias regiões, países, cidades e tal. E aí eu queria um pouquinho da tua palavra, assim, como você enxerga as vantagens dessa diversidade, assim, na prática? Quais são os desafios, né? Porque se a gente for comparar, brasileiro é muito caloroso e tal, a gente tem um estilo, né, de comunicação, que eu não estou dizendo que está certo ou errado, né? Só estou dizendo que a gente é assim. Uhum. E como você enxerga no dia a dia, né? Bom, primeiro, eu acho que hoje em dia, se uma empresa se propõe a ser, entre aspas, multinacional, né, no sentido de eu não estou vendendo meu produto só num lugar, eu estou vendendo em vários países, por exemplo. Você ter pessoas de diferentes nacionalidades, ou seja, backgrounds, e, enfim, só tem a ganhar. Assim, eu acho que é muito difícil para uma empresa se propor a estar em vários lugares no mundo, né? Com um time, com uma equipe toda muito uniforme. Porque quando você desenvolve alguma coisa, sei lá, para o inglês, vai ser diferente do que para o francês, do que para o brasileiro, do que para o alemão, né? As pessoas vão ter hábitos diferentes, elas vão enxergar as coisas de maneiras diferentes. Então, se você não consegue trazer essa, essa diversidade cultural para dentro da empresa, vai ser muito difícil. Eu acho que vai ser muito sofrido, na verdade, porque não é que você não consegue descobrir, mas você vai desenvolver, você vai tentar fazer pesquisa, etc., mas parece que você não está vivenciando aquilo de verdade, né? É sempre algo exterior. E muitas vezes você vai descobrir aquilo talvez tarde demais, né. Não que não aconteça com as pessoas lá dentro também, mas acho que só vai postergando isso, né. Então eu acho fundamental, assim, ter
pessoas de backgrounds diferentes, não tem muito jeito, tem que ter gente de lugares diferentes, porque na hora que você está desenvolvendo, faz diferença, assim, às vezes a gente fica naquela questão do tipo: "Nossa, será que o meu usuário alemão vai enxergar dessa maneira, né? Eu tô colocando as coisas assim, mas será que eu não sei, aquilo realmente vai fazer diferença para ele ou não? Aquilo faz sentido ou não, né? E aí, quando você tem pessoas que entendem mais a cultura e você pode trocar uma ideia, aquilo vai te dando um outro nível de esclarecimento, né? Boa. Show de bola. Aí já indo pro finalzinho, Lu, eu sempre termino Uhum, com essa pergunta aí, assim como lá no começo a gente escuta um pouquinho de experiência de cada um. Eu queria ouvir de ti, assim, o que que ninguém te conta sobre liderança? Então, para a audiência que está nos ouvindo, já ir se preparando, né? uhum. O que que a Lu dá de conselho, assim? Quando você assume a liderança de um time, você, de certa maneira, tem que estar preparado para liderar. Eu não gosto muito da palavra liderar, me sinto meio numa igreja messiânica. Mas eu quero dizer assim, quando você está tentando cuidar de um grupo, né, tentando desenvolver essas pessoas, ajudá-las e tudo mais, eu acho que as pessoas talvez não se preparem para que você vai encarar talvez pessoas muito diferentes de você. Isso está longe de ser ruim, pelo contrário, é uma coisa muito boa. Mas isso significa que as pessoas que vão liderar grupos, elas têm que estar muito abertas a ouvir e aprender. Ter essa postura empática, ter uma abertura mesmo, ter essa abertura de entender que assim tem diferentes visões de mundo mesmo, Uhum. tem inclusive visões de mundo que vão ser conflitantes com a sua, coisas que você não concorda, mas que não necessariamente estão erradas, né? Não tem, no fundo, assim, tem vários, mil jeitos de se fazer algo. Às vezes aquilo que você acha que não é aquele caminho, pode dar super certo. Por que não, né? É não ter ego, eu acho que é ter humildade. Eu acho que assim, se apostaram em você como líder de um grupo, né, de uma equipe, é porque viram seu potencial nisso. Mas talvez o potencial maior mesmo não é técnico necessariamente, né? Não, eu acho que o técnico é importante, porque muitas às vezes vai cair nesse ponto, mas é principalmente como é que você inspira essas pessoas, dá a abertura necessária, dá uma orientação que não seja falar para a pessoa, faça assim, porque é bom. Não. Meio que assim, as pessoas têm que encontrar os seus próprios caminhos, né? E como é que você faz as perguntas certas, né, para que essa pessoa enxergue esses caminhos, né? Então, no fundo, é muito mais estar aberto e tentar, de alguma maneira, inspirar a pessoa a encontrar caminhos, né, do que necessariamente liderar. Porque eu acho que quando a gente fala sobre liderar, parece que tem uma pessoa lá na frente levando todo mundo, né. Eu acho que essa é uma visão super comum. E a liderança ela tem vários tipos, né, e aí que você começa a perceber que tem aquele pessoal que fala: tem a liderança lateral, tem a liderança, né, enfim, que está por trás das pessoas, então tem diferentes maneiras de liderar isso, né. Você tem que estar atento a quem está dentro da tua equipe, para entender direitinho que tipo de liderança que ela está precisando, mas eu acho que acima de tudo é como é que você vai ajudar de pessoas diferentes. E pessoas diferentes mesmo, assim, tem que estar muito aberto a isso, né? Como é que você vai ajudar essas pessoas diferentes a em cada uma encontrar seu próprio caminho? Eu acho que no fundo é isso. Perfeito, perfeito. Eu só complementaria toda essa tua fala aí, resumidamente em uma palavra, é autoconhecimento. Porque a pessoa vai ter que eh, deixar muitos paradigmas, né? E aprender muitas outras coisas, deixar o ego de lado ali, como você comentou, e principalmente não é uma ciência exata, é diferente da gente ver o que que teve de novo ali no Figma, e aí pra uma outra perspectiva que a gente às vezes não tem nenhum controle, né? E não, excelente, excelente, Lu. Muito, muito obrigado por essa lição aí. João, eu acho que eu só acrescentaria uma coisa também, né? Às vezes a gente acha que o líder, né, não erra,
né? Eu falo assim, tô aqui nessa posição, tal. E cara, as pessoas, a gente erra, né? Todo mundo erra. Eu acho que, infelizmente, vai, sei lá, a gente não queria errar, né? Na verdade, sempre queria, a gente sempre quer acertar tudo. Vai fazer parte, assim. Como é que a pessoa pode aprender com isso, de repente, né? Te- tes- Testar coisas de maneira que, se eu errar, não vai ser tão ruim assim para quem está envolvido, né? Porque uma coisa é você testar com você mesmo algo, mas a outra é quando você tem uma equipe com você, né? Como é que você pode, acho que minimizar, sei lá, as coisas ruins que possam acontecer, né? Mas é isso, eu acho que você assumir um papel de liderança vai errar como em todas as outras situações que você começa algo novo, né? Mas como é que você consegue fazer isso de uma maneira a não causar tantos danos para as pessoas que estão na tua equipe, né? E tem a falsa ilusão também de que quando a gente assume eh, a liderança, que a gente vai se tornar um deus ali, vai saber tudo. As outras pessoas enxergam, né, o líder como um deus e tal. Tá sempre inspirando os outros e tal. Mas espera aí, a gente é humano também. Então, assim como às vezes a gente está ouvindo algo que a outra pessoa está vindo desabafar e tudo mais, às vezes a gente nem tem para quem desabafar, porque às vezes a gente é o próprio head ali, não tem para quem conversar e tudo mais, né? Isso até inclusive é um dos top 3 ali, o caminho solitário, que mais aparece aqui nos episódios. Muito boa a tua contribuição, Lu. Brigadão por ter participado aqui, espero que o pessoal tenha curtido também. Obrigada, João. Fiquei super feliz com o convite e espero que as pessoas tenham curtido aí o papo. Acesse o site designopslab.com. Lá você vai encontrar ferramentas, artigos, cursos, ou se quiser se conectar comigo, será um prazer trocar experiências. Espero que tenha curtido e se fizer sentido, compartilhe. Um abraço do JV, valeu!